Graças a paz, irmãos. Bom estar aqui com vocês novamente. Como o Rodrigo falou bem, já se fazem quase 10 meses e para mim sempre é uma grande alegria vir visitá-los. Sinto muito alegre de rever muitos aqui dentre vocês, não tanto assim quanto a outros, mas esse é o troco, né? A gente que tem uma amizade antiga, a gente tem essa liberdade, mas ele sabe o quanto nós temos um carinho grande por ele. Pastor Rodrigo e a Viviane, a sua esposa que está aqui na frente. A minha esposa está ali também. E teremos o privilégio de conhecer vocês quando terminarmos o culto. Seria muito bom bater um pouco de conversa. Fico feliz de estar aqui. Agradeço pela vida do pastor Ronaldo, que também é um amigo de infância. Nós tivemos o privilégio de crescermos juntos e sermos encaminhados para o ministério. Ele primeiro do que eu, porque ele é mais velho do que eu, mas nós temos uma grande amizade. Nós somos felizes de estarmos aqui com vocês. Mas eu tenho certeza que vocês não vieram aqui para ficar ouvindo essas histórias, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Ruth. Ruth foi um livro que me arrebatou o coração nos últimos meses. Eu tive a felicidade e o privilégio de expor esse livro à igreja de Foz do Iguaçu, não muito tempo. E eu espero que Deus abençoe vocês aqui em Casa Caiada, ainda que sejamos limitados a vermos apenas uma pequena porção desse livro, mas que Deus fale ao coração de vocês. Ruth capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O capítulo é longo, eu vou fazer a leitura e os irmãos apenas acompanhem comigo. Ruth vem logo após o livro de Juízes. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Eram o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Verso de número 10. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesses a ser grandes? Abstei-vos-eis de tomares maridos? Não, filhas minhas. Por quê? Por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te,
Porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Oh Deus amado, obrigado, Senhor, mais uma vez nós te louvamos por esse culto que podemos te oferecer, Senhor. Obrigado por ter recebido a adoração que foi entregue a Ti, onde lemos a Tua palavra, Senhor, e meditamos nela. Nós te louvamos, ó Deus, por receber os nossos cânticos de adoração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar, Senhor, da comunhão dos santos, de participar do privilégio, Senhor, de contribuir com o reino de Deus, com os nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor. E nesse instante, Senhor, nós temos a certeza que receberemos do Senhor aquilo que o Senhor já tem nos dado. O Senhor nos deixou a sua palavra e por meio dela temos sido alimentados. Essa igreja tem sido nutrida, não diferente hoje, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Guarda nosso coração para que nossas preocupações da semana não nos assalte a mente e o coração nesse instante, Pai. Não permita que o nosso adversário tire proveitos de situações para nos roubar a atenção, para que ouçamos a voz do nosso pastor e, reconhecendo ela, sejamos pelo Senhor, através da Tua palavra, preenchidos, animados, fortalecidos, confrontados, Senhor. Deus, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o livro de Ruth é um livro muito interessante. O desafio do livro de Ruth é porque é um livro em que você não enxerga praticamente nada de maneira sobrenatural ou extraordinária. Ruth é escrito num dos períodos Ruth, o tempo em que o livro de Ruth narra, é descrito como um dos períodos mais difíceis da história de Israel. No livro de Ruth nós não vamos encontrar líderes se levantando para libertar Israel, como em Juízes, por exemplo. No livro de Ruth, nós não vamos ver milagres extraordinários. No livro de Ruth, não vamos ver curas, sinais, prodígios. No livro de Ruth, nós não vamos encontrar nada que nos faça saltar os olhos ao enxergarmos Deus agindo sobrenaturalmente. Mas há algo que acontece no livro de Ruth que está mais presente nos nossos dias do que quando estamos lendo os evangelhos, quando vemos os milagres de Jesus sendo descritos pelos evangelistas. No livro de Ruth, nós vemos um Deus que age por detrás das coisas ordinárias do dia a dia. Nós vemos no livro de Ruth, ainda que não milagrosamente ou extraordinariamente, a ação de Deus, nós vemos a ação de Deus por detrás do drama de uma família. Deus agindo como um grande roteirista por detrás de um drama da família de Elimeleque e Noemi. E isso talvez seja um dos motivos pelo qual, quando estamos lendo o livro de Ruth, nós nos identificamos muito com o livro. Porque ao ler, nós lembramos de fulano, de ciclano, de beltrano. Nós nos lembramos daquele primo, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Porque esse é o princípio. É um livro escrito dentro de uns períodos mais difíceis da história de Israel. O livro de Ruth é escrito no verso 1, você vai ver aí no capítulo 1, o período em que ele é escrito. Veja aí, nos dias em que julgavam os juízes.
E para quem conhece o livro de Juízes, sabe que esse é um dos períodos de maior decadência da história de Israel, onde Deus precisava levantar homens para libertar Israel de povos e de sofrimentos, onde o próprio Israel se colocava nele, por abandonar os preceitos de Deus. Um período que foi classificado ou entendido como um dos períodos onde coisas que nem mesmo entre os ímpios era possível acontecer, mas Israel acontecia. O período de Juízes é um dos períodos de grande sofrimento, de decadência, de morbidez espiritual que Israel já enfrentou. E me parece que durante esse período, o livro de Ruth é um oásis. Ele entra encaixado ali, é como se as histórias estivessem acontecendo simultaneamente. Enquanto Israel está numa decadência espiritual, o livro de Ruth e a história em que o livro de Ruth narra, e há algumas controvérsias sobre quem escreveu o livro. Alguns identificam como o profeta Samuel, e alguém vai julgar que sobre a escrita do livro de Ruth paira, na verdade, a ideia que falei inicialmente. Diante da decadência do período de Juízes, ainda que numa pequena família nas terras de Moabe, Deus continua sendo um roteirista por detrás do drama de Israel, por detrás do drama de uma pequena família que deixou Judá de Belém e foi para os campos de Moabe morar lá. E meu objetivo com vocês nessa manhã, irmãos, é entendermos como é que Deus age por detrás dos dramas familiares que nós temos, por detrás dos dramas ou por detrás das nossas vidas. Nós vamos enxergar, e não terei a oportunidade de fazer isso do verso 1 ao verso 5, mas eu gostaria apenas de ressaltar alguns pontos do verso 1 ao verso 5, e eu vou me deter hoje de manhã do verso 6 até o verso de número 22. Mas do verso 1 ao verso 5, nós vamos enxergar que essa família enfrentou dramas terríveis. Primeiro aconteceu uma fome em Judá, e o grande contraste, o grande paradoxo é porque Judá é conhecida como a casa do pão, essa é a tradução do termo. Deus trouxe fome a Israel. Lembre-se, essa terra aqui é a terra prometida no Egito, é a terra que o povo estava caminhando com a expectativa de chegar, é a Canaã, é a terra prometida por Deus. E o livro começa dizendo: Deus trouxe fome à terra que mana leite e mel. Essa era uma das formas de Deus agir com o seu povo. Quando o povo o abandonava, Deus pesava a mão para que, quem sabe pelo sofrimento, o povo se arrependesse. O livro começa descrevendo a condição social, a condição das famílias de Israel diante de uma fome trazida pelo próprio Deus. Vai se desenvolver com Elimeleque, e aí entram os personagens da história, Elimeleque, Noemi, saindo de Judá por conta da fome e indo para os campos de Moabe. Há alguns comentaristas que discordam de mim, mas outros que me apoiam na tradução, que Elimeleque cometeu um erro terrível ao sair de Judá e de Belém. Porque ao sair de Judá e de Belém, ele estava expondo a sua família diferente de mim e de você, irmãos, que eu posso sair de Foz do Iguaçu, 3.500 quilômetros daqui, e ter a certeza que aqui eu vou poder me reunir com meus irmãos, adorar a Deus, cultuar, junto com a minha esposa. Elimeleque não podia fazer isso em Moabe. Elimeleque, ao sair de Judá e de Belém, ele estava deixando para trás o culto ao Senhor, ele estava deixando para trás os sacrifícios ao Senhor, ele estava deixando para trás tudo que o Senhor havia ordenado que o povo fizesse, a ordenação em que Deus havia deixado claro e instruído os sacerdotes, porque o culto que pactual, assim foi prometido, ainda estava sobre os preceitos dos sacerdotes levantados por Deus, das distribuições eclésios sagradas que havia naquela região sobre a nação, de sacrifícios, de ofertas, e deixar Israel e ir a Moabe não me parece ter sido uma decisão sábia de Elimeleque. Ele tem por consequência disso seus 2 filhos casando-se com 2 moabitas, descumprindo a lei do Senhor ao entrar na terra de Canaã. Ao entrar em Juízes, Deus havia dito a Josué para que eles não dessem seus filhos em casamento.
para que eles não fizessem alianças com os povos. E a situação vai piorando, o quadro vai ficando cada vez mais difícil. Elimeleque morre, deixando viúva a sua esposa Noemi. Seus filhos casam com 2 mulheres moabitas. Eles também morrem, e agora está Noemi, eleita de Deus, numa terra distante, sem acesso aos meios pelo qual Deus havia estabelecido para edificar o seu povo, com o seu marido já não mais entre ela e seus filhos, com seus filhos mortos e agora desamparada, só, numa terra onde não a pertencia, com 2 noras estrangeiras convivendo consigo. Esse é o quadro de um primeiro sermão que um dia vocês vão ouvir. Mas o que nos cabe nessa manhã é enxergarmos como é que Deus, diante de um quadro como esse, traz de volta filhos e concede nova vida a arrependidos. Esse é meu objetivo nessa manhã. Nós vamos ver no retorno de Noemi para Belém, o que é que se dá durante esse retorno. E nesse retorno, eu gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente comigo, para que enxergássemos no texto como Deus traz de volta eleitos e como Deus concede nova vida a estrangeiros. Como Deus faz da sua família o seu povo, levando-os ao arrependimento, mas como Deus também chama a sua família, aqueles que distante estavam e eram estrangeiros, eles também são família de Deus. Espero que eu e você sejamos edificados através disso. Primeiro nós queremos ver aí do verso 6 ao verso 7, que Deus não esquece dos seus filhos. Veja comigo aí. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Veja só, o cenário que tirou Elimeleque de Judá é o cenário que está fazendo Noemi voltar para Judá. Lembra do verso 1? Começou com fome. Olha como começa o verso 6. Então se dispôs com as suas noras e voltou. Ou melhor, se dispôs com a sua nora e voltou. Desculpe. Versos de número... Isso, verso 6 está certo. Final do verso 6. Então se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O cenário que tirou a sua família de lá, agora a faz voltar. É uma coisa interessante isso. Deus havia trazido fome para disciplinar Israel. Deus tratava com Israel muitas vezes assim. Deus retia a terra para que ela não produzisse quando o seu povo o abandonava, para que, quem sabe, pelo sofrimento, o povo não se arrependesse. Deus trazia nações para julgar Israel, para, quem sabe, pelo sofrimento, o povo visse, sentisse que eles estavam distantes do Deus a quem havia prometido protegê-los. Deus fazia isso com o seu povo. Um dos grandes paradigmas para Abacuque era isso, né? Porque eles estão prosperando, porque os ímpios prosperam, Senhor. O Senhor não está vendo o que está acontecendo conosco? Ele tinha essa dificuldade, mas Abacuque tem que aprender no final do seu livro que Deus inclusive age através dos sofrimentos do seu povo em amor, para fazer o seu povo voltar-se para Ele. E é o que está acontecendo aqui. Deus lembra-se do seu povo e volta a abençoar Israel. Nós podemos entender então que durante esse período houve arrependimento em Israel. Israel em algum momento aconteceu ali um período de avivamento, ainda que curto, não sabemos o período, não sabemos quem o juiz que estava aqui julgando, quando o povo por algum motivo se arrependeu e Deus lembrou-se do seu povo. Veja, a volta do pão a Israel é acompanhada com a primeira informação do verso 6. Porquanto ouviu que o Senhor lembrara do seu povo. Deus revoltou a abençoar Israel. E Noemi ouviu isso lá nos campos de Moabe. Ela decide voltar para Israel. Isso me faz lembrar um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Texto que nós conhecemos bem. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmos.
Deus agindo com fidelidade com Israel, mesmo quando Israel é infiel para com ele. Deus trouxe pão à casa do pão, de novo. Isso anima o coração de Noemi a voltar para a sua terra. Mas, disse Matthew Henry, ele diz uma coisa interessante. Embora Deus contenda com o seu povo por um longo período, não contenderá para sempre. Veja que consolo nós temos, né? Deus havia pesado a mão sobre Israel. Mas embora Deus contenda com o seu povo por um período, Ele não contenderá para sempre. Deus lembrou-se de Israel. Deus lembrou-se do seu povo e abençoa Israel. Irmãos, a doutrina do pacto é a doutrina que vai permear o livro de Ruth o tempo inteiro. E o pacto, hoje lido aqui, uma das suas expressões no catecismo, a doutrina do pacto, ela vai nos ensinar que Deus nos trata não segundo a nossa obediência. Deus nos trata segundo a obediência de Cristo. Esse é o pacto da graça. Esse é o termo que Paulo vai usar para propiciação, escrevendo a sua carta ao livro aos Romanos. Ele vai dizer que Deus resolveu em Cristo nos propiciar no sangue dele, ou seja, Deus resolveu usar Cristo em nosso lugar e tratar Cristo em nosso favor. E essa é a doutrina da justificação, ou seja, Deus depositou na minha e na sua conta os méritos que Cristo conquistou na cruz. Ele não somente rasgou a cédula de dívida que era contra mim e contra você, Ele depositou na nossa conta. Porque pagar uma dívida, eu posso pagar, mas você sai zerado daqui. Você chega no final do mês, você paga as dívidas, você está o quê? No início do mês, né? Até o dia 10, você pagou as dívidas, não significa que você está com a conta preenchida, não. Geralmente, você paga as dívidas e você está zerado. A doutrina da justificação nos diz que o Senhor não somente pagou a nossa dívida, mas Ele depositou na nossa conta. Se você abrisse um aplicativo do céu, você veria lá na sua conta, no seu aplicativo lá, o saldo da eternidade. Ele nos colocou em sua família, Ele nos concedeu herança, Ele nos fez parte da família do grande Deus. Olha o depósito que Cristo fez na nossa conta. Essa é a doutrina do pacto. É Deus abençoando Israel depois de um período de fome, dizendo assim: eu me lembrei do meu povo. Não merece não, mas eu trato com esse povo por graça. E Ele abençoa o seu povo. Veja verso 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi. Interessante isso, né? Veja, se dispôs com a sua nora suas noras e voltou da terra de Moabe. Perceba que ela ouviu a boa notícia. Israel está sendo abençoada. Ela tomou uma decisão de voltar. E aqui cabe a primeira e interessante situação da jornada cristã dos filhos de Deus que estão distantes. A decisão do retorno para debaixo das asas de Cristo, ela luta com algumas barreiras do nosso coração. Orgulho. Ainda essa semana eu ouvi pessoas criadas no meio da comunhão entre os santos, e hoje estão distantes do Senhor, resolveram virar as costas para Deus, dizendo que sentem vergonha de ir à igreja. Elas entendem a necessidade de se arrepender, mas têm orgulho no coração que lhes impede de reconhecer que abandonou o Senhor e que precisava se arrepender. Eu ouvi isso ainda essa semana, de alguém que temia o Senhor com seus lábios, amava o Senhor, mas hoje, afastados do Senhor, diz: eu tenho vergonha. Veja, Noemi precisou encarar algumas coisas para voltar para Judá. Ela precisou lidar com a vergonha de sair ditosa, como ela vai dizer lá no final do capítulo, sair ditosa e voltar agora sem marido e sem filhos. Ela precisou matar a covardia do seu coração. Ela precisou matar a vergonha do seu coração de ter que lidar com o reconhecimento de alguém que saiu
ditosa e estava voltando agora empobrecida. Mas veja se essa não é a matemática do reino de Deus. Primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurados. Eu vou dar tempo para você, abra Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os... Não estou ouvindo ainda, gente. Como? Bem-aventurados os humildes de espíritos. Primeira bem-aventurança de um cidadão do reino do céu. Em outras traduções, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a miséria do seu coração. E ainda que distantes do Senhor, afastados do Senhor, eles precisam lidar com isso e dizer: Senhor, de fato, eu virei as costas para o Senhor. Perdoa-me. É por isso que Jesus começa a expressão do cidadão do reino do céu dizendo: essa é a primeira característica de alguém que vai morar no céu. Ele é um miserável, ele é pobre de espírito, ele reconhece a pobreza e a miséria do seu coração, clamando pelo perdão divino. Noemi faz isso. Nosso catecismo, nossa confissão de fé de Westminster vai dizer uma coisa interessante no seu capítulo número 17. Ela vai dizer que é possível que os eleitos de Deus, ouça bem o que eu vou ler agora, preste atenção. É possível que os eleitos de Deus, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restantes, ou pela negligência dos meios de preservação, três situações, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restantes, ou pela negligência dos meios de preservação, possam cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, e assim incorrerem no desagrado de Deus, entristecerem o seu Santo Espírito e de algum modo venham a ser privados das suas graças e confortos, tenham os corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudiquem e escandalizem outros e atraiam sobre si juízos temporais. Confissão de fé de Westminster, capítulo 17, parágrafo 3. Falando sobre aqueles eleitos de Deus que por algum período da sua vida abandonam a Deus por algum desses motivos que eu citei no início, pela não preservação dos meios, ou seja, deixou de frequentar culto, deixou de tomar ceia do Senhor, negligenciou os meios de graça, ou tentados por Satanás, caiu num grave pecado, e caindo num grave pecado, foi tomado e afundou-se nessa condição. Ele vai dizer que Deus pode permitir que isso aconteça com eles. E por um breve período eles atraem sobre si juízos temporais. Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. Noemi passou por uma experiência como essa. Deus pesou a mão. E isso eu estou falando para vocês, irmãos, porque há um aspecto confortante nisso. Deixe-me dizer para vocês, assim como eu digo para mim. Eu tenho quase certeza que a maioria aqui tem essas histórias dentro das suas famílias. De pessoas que um dia estiveram sentadas nessas cadeiras e que hoje já não estão mais. Pessoas que um dia entoaram cânticos de louvor e adoração ao Senhor e que hoje já não estão mais. Irmãos, se um dia elas de fato foram pelo Senhor chamadas ao arrependimento, eu e você temos motivações mais do que especiais para continuar orando por elas. Porque quando Deus tem filhos, ainda que Ele traga juízos temporais sobre a vida deles, Ele os arrasta de volta para a sua presença, ainda que seja pela dor, seja pelo sofrimento. Então não desanime, ore pelos filhos, mães, que vocês ainda não têm o privilégio de poderem estar cultuando com eles hoje aqui, porque um dia estiveram entre nós e hoje já não estão mais. Deus pesou a mão sobre Noemi e a trouxe de volta. Isaías capítulo 55, verso 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E essa é a história para aqueles que estão aqui também presentes. Se você tem vivido aparentemente uma vida de crente, mas você sabe verdadeiramente que você está distante do Senhor, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Não por conta do juízo que lhe aguarda, porque de fato, se você foi nascido de novo, não espere colher frutos de árvores nessa terra, porque Deus não vai te permitir viver a felicidade no pecado. Deus vai pesar a mão sobre você, até você estar de joelho diante dEle e reconhecer que você precisa estar debaixo das suas asas. Eu não sei se Ele vai precisar tirar alguém da sua família ou até mesmo a sua saúde para isso. Mas se um dia você nasceu de novo e você está distante do Senhor, abandonando Ele, mas aparentemente cultuando Ele, mas vivendo como se não estivesse, não seja pelo juízo que Ele há de te trazer de volta, seja pelo seu amor pactual, de não abandonar você, ainda que você tenha o abandonado. Isso nos leva para a segunda lição nesse texto, irmãos. Deus traz de volta os seus filhos. Deus está fazendo isso com Noemi. Deus está trazendo Noemi dos campos de Moabe de volta para Belém de Judá. Mas Deus não somente traz de volta seus filhos, Deus também, Ele nos coloca na perseverança dos santos. Ou seja, na nossa jornada cristã, no caminho do Senhor, nós vamos precisar encarar e abandonar erros e corrermos riscos por conta disso. Mas o Senhor garante a nossa chegada. Esse é o grande dilema da jornada do cristão. Pedro, escrevendo a sua carta no Novo Testamento, ele vai chamar a igreja de peregrina. Por quê? Porque em peregrinação nós lidamos com muitos riscos, com muitos desafios, com muitos sofrimentos, com muitos lutos, com muitas alegrias, com muitas dores. Mas diferente de um povo que anda sem saber o seu rumo e que não tem a certeza de que chegará lá, essa é a diferença dos peregrinos que Pedro se refere à igreja no Novo Testamento. Pedro diz: vocês são peregrinos, cidadãos de uma pátria celestial, que tem a sua chegada garantida. Pedro está dizendo, vocês não estão caminhando para chegar, vocês já são. Vocês estão sendo aperfeiçoados para morar. Deus está aperfeiçoando você para morar. Mas Deus não está te colocando numa jornada para saber se você vai chegar lá ou não. Ele está dizendo, a nossa chegada é garantida. Agora, nessa jornada nós corremos riscos, nós caímos, choramos, somos aperfeiçoados, temos os nossos corações cortados, frustrados, desanimados, mas acolhidos, abraçados, revigorados. Essa é a diferença. E Noemi vai passar por essa experiência, e nós vamos ver aqui 3 testemunhos. Primeiro testemunho de Noemi, verso 8 ao verso 10. Veja aí. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Ela está voltando com as suas 2 noras, e Noemi começa dizendo assim, olha, vão embora. Voltem para a casa das suas mães. Perceba, irmãos, os verbos ide e voltai demonstra claramente que Noemi está dando uma ordem para elas. Noemi não está na dúvida se quer que elas voltem com ela, se quer que as suas noras o acompanhem até Judá. Noemi está ordenando, voltem para a casa das suas mães. Noemi definitivamente não desejava que as suas noras seguissem para Judá com elas. Olha o verso 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Olha o desejo de Noemi. Noemi deseja que Deus faça delas felizes. Mas, gente, aqui é uma grande incoerência. Como é que uma filha de Israel deseja que alguém seja feliz longe do Deus de Israel? Como pode uma eleita de Deus desejar que alguém seja feliz distante do Deus de Israel? Isso nos ensina uma grande lição.
que cai sobre nós que somos filhos de Deus. Quando nós estamos amargurados, esse é o problema da doutrina do pecado. Quando nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida, e nós não sabemos corresponder a ela como nós devemos, como o Senhor exige, nós caímos no mesmo risco que Noemi cai aqui. Noemi, diante do sofrimento, da provação, ela afundou-se na sua amargura. E por consequência disso, a sua capacidade... Você já usou óculos com máscara? É horrível, né, gente? Quem bota máscara com óculos sabe disso. Quando você inspira e respira, o seu óculos fica o quê? Exatamente. Noemi já não conseguia mais enxergar a realidade espiritual de um relacionamento com Deus em sinônimo de felicidade. Noemi chegou a considerar que seria mais felizes, que Orfa e Ruth seriam mais felizes adorando os deuses pagãos de Moabe, mas casadas, ao invés de ir em Judá, ainda que nunca se case, mas adorando o Deus verdadeiro. Nós somos assim, irmãos. O pecado tem esse poder de nos embaçar a mente. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas e colhemos consequências por conta disso. Noemi faz uma proposta que não se espera de uma eleita de Deus. Voltem para as terras de Moabe. Casem-se. Verso 9 diz isso. E o Senhor provê que vocês sejam felizes. Eu sei que Noemi estava cercada de um cenário sociocultural diferente do nosso. Em Judá, dificilmente um judeu talvez casariam-se com elas, elas eram estrangeiras. Talvez ficariam viúvas. Mas tem uma palavra do Asbel Green Simonton, que essa semana eu fui lembrada no seminário. Ele disse certa vez assim, para quem não conhece, Simonton é o fundador da nossa igreja no Brasil. Fundador da igreja presbiteriana no Brasil. Ele disse assim, quando foi questionado sobre o fato de deixar os seus estudos nos Estados Unidos e vir para um país que era conhecido como um país de doenças tropicais, e tem razão, ele morreu com pouco tempo depois chegou aqui por conta de doenças, de um país onde ele ia estar correndo risco, que as pessoas não eram dignas disso. A resposta dele foi assim, nem mesmo um castelo com toda segurança pode me dar o conforto de estar no centro da vontade de Deus. Mas se eu estiver num lugar perigoso, correndo todos os riscos de morte e de vida todos os dias, e eu estiver dentro da vontade de Deus, lá é o lugar mais seguro onde eu posso estar na face da terra. Ele não disse bem assim não, tá, gente? Eu estou parafraseando. Mas essa é a ideia dele. Que nem mesmo um castelo, se não for no centro da vontade de Deus, é o lugar mais perigoso do mundo. Mas num sótão de um navio, correndo o risco de morrer, transpassado pelas águas, diante de uma tempestade, é o lugar mais seguro do mundo, se eu estiver dentro do centro da vontade de Deus. Jonas que o diga isso. Verso capítulo 11. Veja aí. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido. Veja que agora ela está apelando, né? Ela ordena, as duas dizem, não, nós não vamos, nós vamos contigo. Aí ela agora troca o argumento. Ela vai dizer assim, mas eu não tenho filhos para oferecer para vocês. Noemi insiste nos argumentos e agora mais sólida. Ela usa a retórica agora para tentar convencer as suas noras. O argumento não seria outro, não sei, vocês vão ficar desamparadas como eu estou. Vocês não precisam novas. Noemi está disposta a convencer as suas noras que era impossível que o seu útero pudesse gerar filhos novamente. Ou seja, não há esperança para vocês em Judá. Olha o linguajar de uma filha de Israel, dizendo para estrangeiras, em Judá não tem esperança para vocês. Verso 13, pula para o verso 13. Esperá-lo-eis até que viesses a ser grandes, abstevos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja só, ela agora apela de novo para outro argumento, assim, ainda que eu pudesse milagrosamente ter filhos,
Vocês iam ter que esperar eles crescerem para casar. Ou seja, quando eles crescessem, vocês não teriam mais condições de terem filhos. Percebe que ela está apelando mesmo, gente? Que ela está descendo os argumentos, ela está desenvolvendo seus argumentos, decidida a convencer as suas noras de não ir com elas para ajudar. E uma resolve ceder. Mas antes de a gente falar de Orfa e de Ruth, do testemunho de Orfa, eu vou terminar falando do testemunho de Noemi. Veja, eu estou falando do testemunho da eleita, tá? De Noemi. Ela vai dizer no final do verso 13: porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha como Noemi estava fazendo a leitura dos fatos que ocorreram na vida dela. Ela estava dizendo assim, Noemi vai dizer o seguinte, ela diz que a situação dela expressa-se de forma tão lamentosa que somente ela podia encarar isso. Que ela, depois de ter colocado todos os argumentos, ela apela para Deus agora. Ela está dizendo assim, vocês não estão vendo não? Deus é meu inimigo. É isso que ela está dizendo. Ela está assim, olha, eu não posso dar filhos. Ainda que eu pudesse, vocês não vão poder esperar para casar com eles. Ainda quer voltar, então vou dizer um negócio para vocês. Deus é meu inimigo, e aí? Topa ou não topa? Vai querer voltar comigo? É isso que ela está dizendo para as duas noras. Veja como Noemi está lendo o que aconteceu com ela. Você percebe como a percepção espiritual de Noemi está completamente comprometida pelo pecado? Veja, Ruth aqui, quando a gente for falar de Ruth, Ruth reage completamente diferente a Noemi. Ruth também perdeu o marido. Mas Ruth não está com a visão embaçada, com a amargura do pecado. Mas olha como Noemi está, convincente de que Deus é seu inimigo, e Deus agindo para trazê-la de volta para perto de si. Irmãos, não tem como nós não olharmos isso aqui e lembrarmos do Salmo capítulo 32, verso 4, verso 5, diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O salmista reconhece quando o Senhor pesa a mão sobre ele e diz, confessei-te o meu pecado, Senhor. O Senhor pesou para que eu pudesse me aproximar do Senhor. Noemi não consegue entender isso. Noemi não conseguiu lidar com as provações de maneira que agradava a Deus. Pelo contrário, ao invés de ela reconhecer o seu abandono, reconhecer que precisava depender do Senhor, ela, diante dos seus filhos e maridos perdidos, ela sucumbe na amargura de coração. Gente, ao olharmos essa situação, o testemunho de Noemi, nós precisamos tomar alguns cuidados importantes com a nossa jornada cristã. É difícil a gente ouvir relatos de tragédias. Quando acontecem tragédias em nosso meio, nós ficamos profundamente abalados e impactados com elas. Recebi notícias que uma mãe perdeu seu filho, recebi notícias que um filho perdeu a sua mãe de uma forma tão inesperada, recebi notícias de um acidente trágico de carro numa rodovia, do qual aquela família que congregava com você, sentava ao seu lado, já não vai poder mais. Ainda que esse fosse um assunto que nós quiséssemos tirar da nossa playlist de conversas, nós não podemos, porque eles estão aqui, acolá, acontecendo, seja diretamente ou indiretamente nas nossas vidas. Nós sempre somos surpreendidos com tragédias, com situações que talvez não diretamente, mas indiretamente nos fazem sofrer. Mas a forma como nos reagimos a essas situações vai determinar onde nós iremos encontrar descanso. Noemi resolveu encontrar descanso na amargura de coração. E dessa forma, ela desagradou a Deus, desevangelizando duas noras. Dizendo para duas noras que não há esperança em Israel para elas. Veja
a capacidade da amargura de coração e o que ela pode fazer com o Filho de Deus. Você pode fazer coisas do qual você pode se arrepender a vida inteira, se você resolver sucumbir diante de amarguras por situações trágicas na vida. Agora veja o testemunho de Orfa. Esse vai ser bem rápido, verso 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, elas choravam de novo juntas. Noemi, depois de ter orado com suas noras, desejou que Deus abençoasse elas, mandando elas de volta para casa, apelou para que elas ficassem em Moabe. E então, o que é que acontece? Orfa resolve atender o pedido de Noemi. E essa é a única passagem de Orfa em toda a revelação especial da Bíblia Sagrada. Alguém que apareceu, e não só, e em poucos versos, sumiu. Saiu da história da redenção. Orfa virou as costas, seguiu para casar, para ser feliz. Sumiu da história da redenção. O testemunho de Orfa é o testemunho de muitos que nós conhecemos. Pessoas que, em busca de uma falsa felicidade, anunciada não pela boca de Noemi, mas da Noemi dos nossos tempos, agarraram-se às oportunidades da vida e somem da eternidade. Testemunho rápido de Orfa. Essa não há muito o que se falar dela. Não sabemos qual foi o fim de Orfa. Estranho seria se encontrássemos com ela. Não sabemos. Mas Orfa volta. E o verso 15 nos dá pelo menos uma ideia qual foi o fim de Orfa. Veja o verso 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Orfa atendeu o pedido de Noemi. Foi convencida que em Israel não tinha esperança para ela. E foi atrás de uma felicidade, casando-se e constituindo família. E por consequência, adorar os seus deuses. Gente, a vida cristã exige não somente que nós tenhamos a capacidade de lidar com os nossos erros e pecados, mas que muitas vezes nós vamos ser colocados em riscos diante disso. A vida cristã exige reparações dolorosas. Não tem como nos livrarmos de situação como essas. O preço do arrependimento, ele é doloroso. Perceba, em busca do caminho fácil oferecido por Noemi, Orfa volta para Moabe. Quando Orfa analisou bem a situação apresentada por Noemi, peraí, eu não vou casar mais, eu não vou ser mais feliz então, eu não vou gerar filhos, eu vou para uma terra distante, estrangeira, peraí, eu vou pegar o caminho fácil. Eu vou pegar o caminho fácil, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Orfa pegou o caminho largo, oferecido por Noemi, e sumiu da história da redenção. A vida cristã, irmãos, ela exige riscos que você precisamos lidar com eles. Vamos precisar chorar para liberar perdão. Liberar perdão é doloroso, porque mata orgulho no nosso coração. O caminho é difícil. Cristo nunca enganou a mim e a você. Ele sempre disse aos seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, que a porta é estreita mesmo, como peregrinos, como a doutrina da perseverança dos santos que nós cremos,
diante desse mundo caído, eu e você ainda lutamos com a queda no nosso coração. Então é por isso que hoje é triste e doloroso ver irmãos congregando, mas ainda me parece que perdão não foi liberado. A porta parece que não está tão estreita para eles assim. Eles querem alargar um pouquinho mais a porta, quer facilitar a vida. Tá bom, eu te perdoo, irmão, mas tu fica para lá e eu fico para cá. Tanto que a gente conviva bem, se você não mexer comigo, eu não mexo com você. Percebe que é uma forma nova de alargar um pouco o caminho? De matar o orgulho do coração e dizer assim: você me machucou, mas eu machuquei mais a Deus e Ele me perdoou. Quem sou eu para não te perdoar? A vida cristã, irmãos, nos coloca diante de riscos, de perigos, de sofrimentos, não expostos, externos, mas muitas vezes internos, de ter que lidar com tentações do coração, onde você precisa, às vezes, ser subtraído de liberdade para poder honrar o Senhor. Quantos são os jovens que não podem ter um notebook, que precisam ir dormir mais cedo, porque lutam com pecados de impureza no coração e não podem ficar até 2 horas da manhã assistindo o filme? Porque se ficar, seu coração vai ser tentado a cometer pecados de impureza diante da privacidade, onde ninguém está vendo. Lutas que acontecem internamente, externamente, com pessoas que nos machucam, e que nós precisamos ir até elas, pedir perdão. Porque se tu tem alguma coisa com teu irmão, vai até ele, não é assim? Antes de depositar a tua oferta, vai até ele, te acerta com ele. Nós não podemos alargar os caminhos da jornada cristã, irmãos. Orfa, o seu testemunho é rápido, porque o seu caminho foi alargado, e ela desaparece da história da redenção. Mas o testemunho de Ruth nos ressalta aos olhos agora. Veja o verso 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse é um voto que já diz uma autora, ela diz assim: esse voto ele reverbera por 30 séculos. Até hoje, nos casamentos, eles são recitados, ainda que de uma forma metaforicamente, obviamente, aqui é entre a sua sogra e sua nora, né? Mas por conta da beleza do voto, do amor pactual que existe aqui, ele é reverberado até hoje, esse voto. Mas veja o contexto em que ele foi dito, de alguém que estava propondo perdição, para alguém que está dizendo: eu amo é o Deus de Israel. Irmãos, Ruth reage com aquilo que nós chamamos de amor hesed. O reverendo Emílio Garófalo, em seu livro escrevendo sobre Ruth, ele vai descrever essa experiência fantástica. Ele vai falar um pouco sobre esse termo, traduzido então aqui por lealdade, benevolência, como hesed. Esse é o amor hesed, o amor pactual. Ele vai dizer que enquanto Noemi tentava encobertar os seus erros, Orfa havia resolvido desistir, Ruth estava preparada para perseverar. E aqui cabe bem a doutrina da perseverança dos santos. Ruth havia passado por provações e sofrimentos igual a Noemi, gente. Ela não tinha perdido apenas, de fato, talvez em proporções diferentes. Noemi perdeu seu marido e seus filhos, mas Ruth também perdeu seu marido. Ruth não tinha gerado filhos ainda com o seu marido. Perdeu seus sonhos, esperanças. Mas olha a reação diferente de Ruth. Veja que coisa interessante. Hesed aqui é traduzido por benevolência. Aí no texto do capítulo, verso 16 e 17, é o termo que aparece para benevolência ou lealdade. A palavra diz respeito ao amor pactual do Senhor para com o seu povo. Qual é o significado disso, desse voto de Ruth?
é um amor persistente, que combina com um compromisso de sacrifício, diz Paul Miller em seu livro. É um amor unidirecional. Quando você ama com amor recede, você se prende ao objeto do seu amor, não importa qual seja a resposta dele. Reverendo Emílio Garófalo. É isso que Ruth está fazendo. Se prendendo a sua nora por conta de um amor recede, não importa qual seja a reação da sua nora para com ela, ainda que esteja mandando ela embora, ela se prende à sua nora, mas a causa não é a sua nora. Ruth vai dizer qual é a causa desse amor. Na continuação do verso 17. Noemi está tão amargurada que deseja que Deus faça com Ruth um amor recede distante das terras de Israel. Noemi está tão embaçada que ela deseja que Deus ame Ruth pactualmente, ainda que Ruth não tenha acesso a ele lá na terra de Moabe. Aí Ruth está fazendo, não, eu conheci o Deus de vocês. De alguma forma, gente, Ruth teve acesso ao amor do Deus de Israel pelo seu povo, casada com Malom. De alguma forma, a própria Noemi foi instrumento, assim como Elimeleque foi instrumento do amor recede do Deus de Israel para com ela. E agora ela estava vendo a filha do Deus de Israel virando as costas para o Deus de Israel, que ensinou ela a amar o Deus de Israel, dizendo, não, eu não vou fazer com você o que o Deus de vocês não fazem com você. É isso que ela está dizendo. Gente, aqui a gente está vendo uma nova na fé, ensinando ao mestre da igreja, em proporções, ensinando ao pastor que ele não pode abandonar o compromisso com o Senhor. Aquela que foi pastoreada pela família, e por conta da família agora está amargurada no seu pecado, ela está dizendo, eu não vou tratar você, Noemi, diferente do que o Deus de vocês fazem com vocês. O Deus de vocês ama vocês com amor pactual, recede. Você me ensinou isso. Aqui não está no texto, tá, gente? Estou parafraseando. Você deve ter me ensinado isso. Tantas vezes você conversou comigo o que é que o Deus de Israel faz quando o povo se abandona a ele levanta um juiz para libertar. Ele não deixa o povo no sofrimento, ele traz o povo de volta. E eu vou abandonar você? Eu vou abandonar esse Deus que me ama também? Não. Aí agora o voto faz sentido, né? Aí agora volta para o voto. Não me instes para que te deixes, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Olha agora, faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha aí, uma mulher que sabe soberania de Deus. Assim, faça comigo, o Senhor, o que o Deus de Israel quiser. Eu conheci o Deus de Israel. Em Moabe não tem mais nada para mim. É isso que Ruth está dizendo para Noemi. O casamento em Moabe para mim não é nada perto do Deus de Israel. Ter filhos, possíveis filhos em Moabe, não é nada perto do Deus de Israel. Ainda que eu seja solteira pelo resto da minha vida, eu estou casada com o Deus de Israel. É por isso que onde tu morreres, morrerei eu. Veja, Noemi era mais velha do que ela. Quando ela morresse, estava assim, não, aqui é cuidado da nora com a sogra, né? Vai cuidar da bichinha, mas quando ela morrer, ela podia voltar para Moabe, concorda comigo? Morreu, tá, Noemi, vou voltar agora para minha família, vou casar. Mas olha o que Ruth está dizendo, onde você morrer, morrerei. O que é que ela está dizendo? O meu compromisso com você vai além de você. Eu não estou casada com você, Noemi. Eu estou casada com Deus que você me apresentou. É por isso que o teu povo agora é o meu povo. Eu não estou indo para ajudar, para cuidar de você somente. Eu estou indo para ajudar porque eu sou casada com Deus de Judá agora. Ele me ama. Não tem ninguém em Moabe que pode me amar como ele me ama. Não tem nada que Moabe possa me oferecer que em Judá eu não já tenha encontrado. Gente, isso aqui é amor pactual.
Ruth aqui está manifestando um tipo de amor que o Deus de Israel manifesta pelo seu povo. Esse é um dos votos mais belos das Sagradas Escrituras. Ruth abandona seu povo, abandona seus deuses, abandona sua família, abandona a possibilidade de casar novamente. Aí a gente volta para o Novo Testamento, né? Jesus dizendo aos seus filhos: aqueles que não fossem capazes de deixar famílias, pais, por amor de mim, não são dignos de mim. Às vezes a gente vê Jesus ensinando os discípulos do Novo Testamento, parece que ele está ensinando uma coisa nova, né? Estou falando de Ruth. Ruth já tinha expressado o princípio que Cristo vai ensinar aos discípulos lá na frente. Perceba que Ruth diz que vai morrer com Noemi, mas não somente com Noemi, vai viver em Judá, mesmo depois que Noemi for sepultada. Isso é conversão, gente. Isso é novo nascimento. É deixar tudo para trás. É deixar tudo para trás e se agarrar com o único tesouro e riqueza que importa e que interessa. É a oferta da reconciliação, que não pode ser negligenciada. Eu queria terminar, irmãos, vendo a reação de Ruth aqui, como testemunho de Ruth, e fazer eu e você refletirmos sobre isso. Nós vimos aqui 3 testemunhos diferentes. O testemunho de Noemi, embaçada com o pecado da amargura do coração, e nós vamos ver isso agora finalizando do verso 19 em diante, veja aí. Então ambas se foram, até que chegaram em Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Olha o verso 20 agora. Porém ela lhes dizia: não me chames de Noemi, chamai-me Mara. Veja como essa mulher está amargurada. Irmãos, Noemi significa agraciada. Noemi significa agraciada, agradável. Mara significa amarga. Noemi propôs mudar de nome. Sim, não me chamem de Noemi. Para a gente é estranho isso, né? Porque hoje a gente escolhe nome pela estética dos seus fonemas, né? É por isso que agora a gente tem nome, os novos nomes são os apelidos que a gente dava antes, né? Os nomes agora encurtaram mais ainda. Não tem nada errado com isso, a gente gosta de nome, né? A gente gosta de botar nomes e tal. Eu estou tentando convencer a botar o nome do meu filho de Abacuque, mas a minha esposa já disse que eu vou ter que botar o filho sozinho, então. Não tem nada errado com isso, mas nessa cultura oriental, nomes eram atribuídos a significados. Nomes eram atribuídos a significados. Nomes eram dados a significados. O nome era escolhido de um filho de acordo com o significado de uma ocasião, de uma situação, de um momento. E é por isso que Noemi reage quando as mulheres da cidade dizem: essa não é aquela que é agradável? A agradável está voltando. Aí Noemi está dizendo: agradável não. Eu sou amargurada. Veja o orgulho do pecado agora. Eu sou amargurada. Você conhece gente assim? Sou amargurada. Não me chame de agradável. Verso 20. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante. Gente, a amargura é um perigo que assola os corações daqueles que foram alvos de sofrimentos. A amargura, ela fica rodeando o coração daqueles que são alvos de sofrimentos. Aquelas pessoas que passam por sofrimentos da vida, sejam eles trágicos ou qualquer outros, a amargura está ali sempre rodeando, querendo transformar um sofrimento que é instrumento de Deus para nosso aperfeiçoamento, em sofrimento para nossa destruição. Ela está dizendo: meu nome não é Noemi, meu nome é Mara. Verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar, pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Olha só, Deus é contra mim, Ele é meu inimigo.
Não sou ditosa. Eu saí daqui ditosa, agora eu volto pobre. Ela não estava conseguindo nem enxergar Ruth do seu lado. Uma mulher nora, que havia deixado família, tudo para trás, por amor ao Deus de Israel e a ela. Mas nem isso ela consegue enxergar, porque ela está dizendo assim, eu saí rica e voltei pobre. Ou seja, estou voltando sem nada. Nem Ruth ela considera como alguma coisa. Conhece gente assim? Que tem tudo, mas está sempre reclamando. Parece que não consegue enxergar graça em canto nenhum. Pessoas amarguradas. Em um determinado momento a amargura tomou o seu coração. Quando a gente olha aqui o final do verso 21, e de fato agora eu quero terminar, ela vai dizer, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi sabe que foi Deus que trouxe as aflições. Ela entende a soberania divina, mas o que ela não entende é que o Senhor está fazendo isso com ela por amor de atraí-la de volta para perto de si. Ela não tem problema com o conhecimento da soberania. Ela tem problema com a aplicabilidade da soberania. Porque nós entendemos isso, né? Quando acontece isso, aconteceu uma situação, Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Fica firme e tal. Aí acontece uma coisa com a gente, né? Aí você começa a inchar, aí você começa a viver como se Deus não soubesse todas as coisas. Mas você estava dizendo para o outro agora que Deus sabia todas as coisas. Nós somos assim, gente. Nós temos conhecimento da soberania divina, mas quando o conhecimento da soberania é aplicado na nossa vida, a gente treme na base, né? A gente parece que esquece que Deus é soberano, que Ele faz todas as coisas para o nosso bem, que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Essa é a luta do nosso coração mesmo. Ela tem problema com a aplicação. Cristo aqui, Ele realça no testemunho de Ruth. Ele realça no contraste com Noemi. E ele contrasta com o testemunho de Orfa. Ele é realçado no amor pactual por mim e por você. Um amor sacrificial, de compromisso, de caminhar pela via dolorosa até o Calvário, sabendo que Deus o Pai iria esmagá-lo na cruz. Esmagá-lo, sem nunca ter cometido pecado algum. Isso é amor pactual. Um amor de compromisso. Deixou para trás muito mais do que os campos de Moabe. Deixou para trás muito mais do que uma família nas terras de Moabe. Como Paulo escrevendo aos Filipenses vai dizer. Encarnou, humilhou-se, envergonhou-se, foi moído pelas nossas iniquidades. Isso é amor pactual, amor de compromisso, que foi à cruz por mim e por você. Onde é que você tem procurado amor que seja mais excelente do que esse? Que amor é mais excelente do que esse? Ruth entendeu isso, e eu espero que você entenda isso nessa manhã. Se você ainda não tem um relacionamento com esse Cristo vivo e verdadeiro, você está o trocando pelos campos de Moabe, e o seu destino será como o de Orfa. É assim que o amor de Cristo contrasta com o testemunho de Orfa. Que diferente de Orfa, diante do perigo, do sofrimento, das dificuldades, não parou no caminho do Calvário. Porque ao subir a via dolorosa, sendo cuspido e maltratado, envergonhado, ele poderia ter parado no caminho e ter dito para aqueles que estavam humilhando, cuspindo, torturando, dizendo, vocês não merecem isso que estou fazendo por vocês. Porque aqueles mesmos que estavam ali, eram os mesmos, ou uma grande parte deles, que pouco tempo depois, ouvindo o sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, estariam arrependidos. Aqueles que mataram Cristo iriam se arrepender pouco tempo depois, na pregação de Pedro. Cristo poderia ter parado, poderia ter descido da cruz, quando os soldados disseram, não és tu o rei dos judeus? Não és tu o filho de Deus? Desce da cruz.
salva-te a ti mesmo. Ele não poderia ter feito o que Orfa fez? Diante dos riscos, diante das situações, dos perigos e do sofrimento, ele disse assim: realmente não vale a pena mesmo não, viu? Esses miseráveis, e aqui abre aspas, eu e você, né? Não merece isso não. É assim que o amor dele contrasta com o testemunho de Orfa. E é assim que o amor dele não nos leva a olharmos para ele, reagindo de maneira diferente a Noemi. Irmãos, eu espero que Deus tenha falado com você. Hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice do Senhor. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que aquele que come e bebe do pão indignamente, come e bebe juízo para si. Ele vai dizer assim: analise, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. E coma. Ele manda você analisar, mas a conclusão da análise é coma e beba. Não é analise e vá embora, não. É coma e beba. Porque depois da análise, sabe o que é que você tem que chegar à conclusão? Senhor, eu acho que eu seria igual a Orfa. Eu sei que eu estou comendo desse pão e bebendo desse cálice, não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor me trata com amor pactual. O Senhor é fiel comigo, mesmo quando eu sou infiel para contigo. Você só não deve comer do pão e beber do cálice se você for de fato uma órfã. Se você não nasceu de novo. Se você come e bebe juízo para si, porque você vive com essa pregação que você acabou de ouvir hoje, como se ela não fosse uma pregação para você. Você despreza a oferta do amor pactual. Se você despreza, então não come nem beba desse cálice, nem desse pão. Mas se você entende isso, isso é vivo para você, e ainda que você conheça que você não pode comer desse pão e beber do cálice dignamente, ele está dizendo, agora você está pronto para comer do pão e beber do cálice. Porque não é pelos seus méritos e nem pelos meus. É por conta do nosso Redentor. É por conta do amor dele. É por conta do pacto, da graça. Vamos orar nesse instante, irmãos. Deus amado, obrigado, Senhor. Quero te agradecer em nome de Jesus por esse momento que o Senhor nos deu. Ó Deus, que o Senhor use essa palavra, use esse texto, que o Senhor traga esperança àqueles que aqui estão nessa manhã, àqueles que estão nos assistindo, ou vão ver, Senhor, essa mensagem em algum outro momento. Que o Senhor conforte os seus corações, aqueles que estão abatidos diante de sofrimentos, Senhor, que estão enfrentando, amargurados. Ó Deus, que o Senhor os faça novos, que o Senhor revigore, Senhor, que o Senhor conceda vida a eles novamente, que eles abandonem o pecado da amargura dos seus corações. Ó Deus, para aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que vivem como órfãos, Senhor, aqueles que procuram os caminhos largos e mais fáceis, ó Deus, faze-os novas pessoas, ó Pai. Chama-os ao novo nascimento. Ó Deus, abra seus corações. Ó Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, ensina-nos a amar através desse amor que o Senhor nos amou. Esse amor pactual, como Ruth pôde demonstrar pela sua sogra, Pai. Ensina-nos a amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama. Ensina-nos a tratar os nossos irmãos como o Senhor nos trata, não segundo as obras, mas segundo a graça. Ajuda-nos, Senhor, como um corpo de Cristo, como família do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.